Você já parou para pensar, meu querido irmão, minha querida irmã, por que você foi colocado nesse mundo por Deus? Você já parou na frente do espelho, ao acordar pela manhã? Eu não sei como que você acorda pela manhã. Alguns acordam mal-humorados. Se você é um sujeito que acorda mal-humorado, quando você se olha no espelho, eu não quero nem imaginar o que você pensa sobre você. Alguns acordam cantando, alguns acordam felizes. É interessante que quando uma pessoa casada, que acorda mal-humorada, né, que é casada com alguém que acorda cantando, então é um caso sério isso, né? Bom, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: quando você acorda pela manhã, você se olha no espelho, você já se perguntou, por que eu estou nesse mundo? Por que Deus me colocou aqui? Por que Deus permitiu eu nascer naquela família do meu pai e da minha mãe? Eu não sei como que é a sua família, como foi sua família. Sou uma família tranquila, conturbada, uma família de muitos segredos. Não sei. Eu não sei porque Deus colocou você nesse país chamado Brasil, nessa cidade de Suzano, nessa igreja Viver em Cristo. Eu não sei porquê, mas algumas coisas a gente sabe o porquê. Algumas coisas temos a resposta. Por que você foi colocado nesse mundo por Deus? Uma outra pergunta que para você pensar, você que é salvo, você que tem Jesus no coração, você se lembra do dia em que você aceitou Jesus? Você lembra do dia em que você nasceu de novo? Você se lembra do dia em que você teve encontro com Cristo? O dia em que você passou da morte para a vida, das trevas para a luz? Você lembra desse dia? O dia mais importante da sua vida. Qual que é o objetivo final da salvação, irmãos? O objetivo final da salvação é você um dia estar lá no céu, com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, com o Trino Deus, numa natureza espiritual semelhante a que Cristo tem hoje. Então, na verdade, nós estamos apenas no meio da caminhada desse plano final de Deus. E se você quer saber, mesmo que você morrer hoje, for para o céu, você não vai estar nesse estado final ainda, porque esse estado final, esse estado final espiritual, você vai receber só no arrebatamento da igreja. Mas isso é outro assunto. Se você quiser saber dessa história toda, você se matricula na EPO, segundo semestre, vamos ter escatologia. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer a seguinte pergunta: por que será que no dia em que você aceitou Jesus, você já não foi transferida imediatamente para o céu? Já parou para pensar nisso? Por que no dia que você entregou sua vida para Cristo, que você recebeu a salvação, que você passou da morte para a vida, você já não foi transferido diretamente para as moradas celestiais? Por que será que isso não aconteceu? Por que será que Jesus já não levou você para a glória, para as moradas dele? Sabe por quê, meu querido? Eu vou te dizer. Porque você não foi colocado nessa vida, nesse mundo, apenas para se beneficiar das coisas boas que a vida tem para te dar. Você não foi colocado aqui por Deus somente para extrair coisas boas da vida e desfrutar das coisas boas desse mundo. Você foi criado por Deus, você foi feito por Deus, porque Deus quer que você seja um instrumento de bênção na vida das pessoas, porque Deus quer que você seja uma bênção para o reino de Deus, porque Deus quer que você ofereça algo da sua vida, algo de você em prol das pessoas e do seu reino. Quando você se doa, quando você se dá por alguém, pelo reino de Deus, pela igreja de Jesus, pelos irmãos ou por não irmãos, o que você está fazendo na prática? Você está ministrando sobre a vida daquela pessoa, você está servindo aquela pessoa, porque ministério e serviço significam a mesma coisa. Ministrar e servir significam a mesma coisa, porque quando se fala da palavra ministro, nós imaginamos algo assim pomposo, né? O ministro. Mas na verdade, biblicamente falando, o ministro é aquele que serve, é aquele que serve os outros. O ministro não é aquela pessoa que tem um monte de gente ao redor dele ou dela, o servindo ou a servindo. O ministro é aquele que está servindo aos outros.
Isso é o significado da palavra serviço. Então, veja o título da mensagem de hoje: aceitando a sua missão. O que você tem que entender, meu querido? Que você tem uma missão. Minha querida irmã, você tem uma missão. Talvez você não tenha descoberto ainda a sua missão. Talvez você não tenha ainda clareza da sua missão. Domingo eu tive a oportunidade aqui no domingo pela manhã, quando eu preguei, de falar sobre a clareza da minha missão. Cada vez mais a minha missão está cada vez mais clara na minha mente, no meu coração. Cada vez mais fica certo dentro de mim para o que Deus me chamou, de acordo com os meus dons, as minhas habilidades, as minhas capacidades. Quando eu falo minhas, na verdade do Senhor, porque isso é coisas que Ele nos dá. Se eu pedisse para você descrever a sua missão de vida, você tem uma missão de vida? Você já elaborou uma missão de vida? Isso você não faz de um dia para o outro. Para você construir a sua missão de vida, você precisa, às vezes, talvez de ajuda de alguém para fazer isso. Você precisa fazer uma reflexão, uma autorreflexão muito profunda. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que entender o que a palavra de Deus quer para você chegar na sua declaração de missão. Eu, por exemplo, a minha declaração de missão, eu construí o ano passado, e é exatamente essa: viver para cumprir os propósitos de Deus, servindo a Ele e as pessoas, ajudando-as na transformação das suas vidas e no alcance dos seus sonhos. Então, esta é a minha missão de vida. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para servir a Deus. Eu fui chamado para servir as pessoas. Eu fui chamado para cumprir os propósitos de Deus. Eu fui chamado para servir a Deus e as pessoas, ajudando as pessoas na transformação das suas vidas, a transformar as suas vidas, a transformar a sua realidade e a alcançar os seus sonhos. Irmãos, não há nada mais gratificante na vida do que você ver que você ajudou alguém, você perceber que você ajudou alguém a transformar a sua vida, a vida dela, você ser testemunha de que Deus usou a sua vida para que alguém alcançasse um sonho, um objetivo. Irmãos, que alegria ver aqui a Júlia Vitória falando dela ter passado no vestibular para medicina, né? Eu tive apenas uma pequena contribuição, bem pequenininha, porque todo o trabalho foi dela, mas tive lá uma contribuição. Como encheu o meu coração de alegria. Então, meus queridos, para o que Deus te chamou? Deus chamou você para servir aos outros. Como você vai servir? Não é sobre isso que eu vou falar agora. A mensagem de hoje não é como você vai servir. Quem sabe mais à frente eu fale sobre isso. Não é o como. Eu quero falar sobre as bases do serviço, as bases bíblicas do serviço cristão. O fato é que Deus chamou você para servir aos outros, e eu quero compartilhar com você o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer, e peço para que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10, carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, versículo 10, e que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, porque Paulo está dizendo pelo Espírito Santo que nós somos feitura de Deus. Eu já fiz uma análise exegética desse texto por várias vezes aqui para vocês. Alguns já até sabem de cor e salteado, né? De tanto que eu falo desse versículo aqui. A palavra feitura no grego é a palavra poema, da onde vem a nossa palavra poema na língua portuguesa. Então você é o poema de Deus. Você é o poema de Deus. E essa criação, esse poema que Deus transformou você num poema, aqui está falando que essa é uma criação de Deus, não aquela criação natural, quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Está falando da criação espiritual, quando você nasceu de novo, quando você entregou sua vida para Jesus. Criados em Cristo Jesus, nós somos criados em Cristo.
Por isso que nós somos feitura de Deus, somos um poema de Deus, somos uma obra de arte de Deus, amém? Você é um poema de Deus. Se você está com a tua esposa do lado, fala para ela assim, ó: você é o meu poema. Falei para ela. O poema que Jesus fez para mim. Ó, coisa linda, hein? Beleza aí? Falou aí, Renato? Poxa, que legal que eu falei agora, hein? Vou falar isso para você depois, tá bom? Lá em casa eu falo para você. Muito bem. Olha só, fomos criados, fomos feitos poema de Deus para quê, gente? Olha o que o texto está dizendo: para as boas obras. Você vai ver no versículo 9, que ele fala que a gente não é salvo por obras, não é isso? A gente é salvo pela fé. Ninguém vai ser salvo por obras. Você não vai ser salvo porque você dá esmola, você não vai ser salvo porque você dá cesta básica, você não vai ser salvo porque você vende os seus bens e dá aos pobres, você não vai ser salvo por causa disso. Porque senão a salvação seria pelos seus méritos. A salvação é pelos méritos de Jesus, é por aquilo que Ele fez. Agora, isso não significa que você não fará boas obras, porque embora sejamos salvos pela fé, pela graça de Deus em primeiro lugar, é o que o texto diz no versículo 9, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Deus em Cristo Jesus, que fomos criados em Cristo, Ele preparou boas obras para que andássemos nelas, é o que diz Efésios 2:10. Então Deus criou você para você servir. Você foi criado em Cristo Jesus para que você sirva. Essas boas obras são o quê? São o serviço que você presta para Deus, o serviço que você presta para as pessoas. Você lembra a última vez que você serviu alguém? Você se lembra da última vez que você serviu alguém? Aqui está falando de criação, né? Agora eu vou para a criação de quando a gente nasce. Você sabia, dizem os psicólogos, especialistas em psicologia infantil, principalmente dos bebês, que quando uma criança nasce, eu acredito nisso, e quando uma criança nasce, ela acredita que o mundo inteiro gira ao redor dela. Um bebê quando nasce, e ainda nos primeiros meses, ele acredita que tudo aquilo que ele vê, que ele percebe, seja pelo olhar, pelo olfato, pela audição, não é? Pelo tato, pela visão, tudo que ele percebe, inclusive a mãe, principalmente a mãe, tudo aquilo ali existe por causa dele. O bebê é um egocêntrico por excelência. Por isso que é uma coisa linda, quando você está assim em algum lugar, tem um bebê lá comendo salgadinho, aí ele vai e começa a oferecer para as crianças. Isso não é lindo? Porque ele está aprendendo que o mundo não gira só ao redor dele. Tem alguns crentes adultos que ainda agem como bebês recém-nascidos, acham que o mundo todo gira só ao redor deles. Se você acha que o mundo inteiro gira ao seu redor, a sua família, a sua igreja, o seu pastor, os obreiros da igreja, a sua família, os amigos do trabalho, se você acredita que toda essa gente, o mundo inteiro, inclusive Jesus morreu só por você, né, que tudo existe por causa da sua causa, então você tem um problema que você precisa ser resolvido dentro do seu coração, certo? Porque na verdade nós somos feitos para servir aos outros. O mundo não gira ao nosso redor, nós não somos uma ilha. Aliás, somos seres gregários, somos feitos para viver em comunidade, viver em sociedade. Nós precisamos uns dos outros. E a nossa vida se reveste significado quando descobrimos o propósito de Deus de que fomos criados para servir. Você foi criado para servir. Essa é uma missão que Deus te deu. Olha o que Deus disse para Jeremias, em Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Olha que coisa linda, gente. Jeremias havia sido escolhido por Deus antes de nascer para servir. Na presciência de Deus, Deus conheceu a sua existência. Deus sabia o ano, o mês, o local, o dia, a hora, o minuto, o segundo do seu nascimento. Pela presciência de Deus, Deus sabe tudo de você. E Deus tem uma missão para você.
Você servir aos outros. Você servir as pessoas. Amém? Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que você foi salvo para servir. Você foi salvo por Jesus para servir. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No seu capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de Paulo, no capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo vai dizer pelo Espírito Santo nesse texto da palavra de Deus, que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Repita comigo, santa vocação. Mais uma vez, santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus nos salvou, e Ele nos chamou com santa vocação. Santa vocação significa santo trabalho. Então veja que no começo desse versículo ele fala que fomos salvos e fomos chamados para fazer alguma coisa. Certo? Você foi salvo e redimido para exercer o quê? Sua santa vocação. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para fazer um trabalho santo. Você foi salvo para servir. Talvez você não considere a sua vida tão importante assim. Você considera a sua vida importante? Você considera a sua vida importante? Você se considera importante? Eu quero dizer para você que você é muito importante para Deus. Eu quero dizer que a sua vida tem um valor enorme, porque você tem um lugar no reino de Deus, que Deus preparou para você. Deus tem um lugar para você no seu reino. Deus tem um lugar para você servir. Deus tem um lugar para você ser uma bênção. Deus tem um lugar para você ser usado pelo Espírito Santo. Deus tem um lugar para você. Você é muito importante para Deus. Talvez você tenha crescido num lar, talvez você tenha crescido numa família em que você foi desvalorizado, você foi depreciado, você foi envergonhado. Talvez você tenha sofrido bullying durante todo o seu ensino fundamental. E talvez você traga marcas dentro de você, uma baixa autoestima, um senso de valor distorcido, um senso de valor de si mesmo baixíssimo. Eu quero dizer para você que você é muito importante para Deus. Deus ama a sua vida. Jesus morreu por você. Você é muito importante. Deus conta com você. E agora eu quero me dirigir aos obreiros da igreja, aos líderes cristãos, aos líderes aqui da Viver. Eu quero te perguntar, por que você serve a Deus? Por que você serve a Deus com o ministério que Ele te deu? O que faz você estar aqui numa quarta-feira, nesse culto, direcionado aos líderes da igreja, aos obreiros, aos que trabalham na obra de Deus? O que faz você sair mais cedo da sua casa e chegar primeiro do que todos os irmãos aqui? O que faz você investir em roupa bonita para você servir a Deus? O que faz você chegar aqui mais cedo nos ensaios, pagar um alto preço, sair correndo dos almoços que tem lá na sua família, na casa da sua tia, do seu primo, do seu irmão? Você é o primeiro a ir embora, você fala, olha, eu tenho um compromisso na igreja. O que faz você acordar no domingo pela manhã, mais cedo do que os outros, para chegar aqui e abrir a igreja, chegar aqui no ensaio? O que faz você? Por que você serve a Deus? Quais as motivações que estão dentro de você? O que faz você servir a Deus? E uma outra pergunta, como é que você serve a Deus? De que jeito você serve a Deus? A Bíblia diz, Deus diz na sua palavra, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando você faz a obra de Deus, você tem que fazer o melhor para Deus, com esmero, com zelo, com carinho. Deus quer o seu melhor. Amém? Por que você serve a Deus? Por causa de culpa?
Tem gente que serve a Deus por causa de culpa, se sente culpado porque se sente obrigado a servir a Deus, ou por medo. Se eu não servir a Deus, o que pode me acontecer? Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, se eu não cumprir esse chamado, o que pode acontecer comigo? Por que você serve a Deus? Por obrigação? Paulo fala do serviço por obrigação. Gente, que coisa terrível servir a Deus por obrigação, não tem graça, né? Aliás, não tem graça nada nessa vida você fazer qualquer coisa por obrigação. Você não quer fazer aquilo, mas está ali obrigado. Por que você está aqui nessa noite? Eu estou aqui obrigado, porque se os pastores não me verem aqui, eles vão pegar no meu pé. Como que você serve a Deus? De má vontade? Poxa, tem que ir naquele culto hoje, vou perder a final do campeonato. Por que você está aqui? Como que você serve a Deus? Será que você serve a Deus pela alegria, pela gratidão, por aquilo que Jesus fez por você na cruz? Por Ele ter te salvado, por Ele ter te remido? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,20. Ele diz que fomos comprados por preço. Ele não diz qual é o preço aqui no versículo. É óbvio que nós sabemos que o preço foi o preço do sangue de Jesus. Então ele diz assim, vou parafrasear: por isso, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quando você oferece a sua vida, o seu tempo, os seus talentos, os seus dons, para servir a Deus e aos outros, você está fazendo o que na prática? Você está glorificando a Deus no seu corpo. Você está colocando os membros do seu corpo. Você está colocando todo o seu ser, físico, emocional, psicológico, espiritual, mental, cognitivo. Você está colocando tudo a serviço do reino de Deus. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que nós glorificamos a Deus no nosso corpo. Irmãos, sabe qual é uma das provas de que fomos salvos? Há muitas provas, há muitas evidências, há muitos frutos, sinais de que alguém foi salvo por Cristo. Um desses frutos, um desses sinais é o serviço que prestamos às outras pessoas. É o serviço que prestamos e como prestamos, né? Porque eu já vi gente fazendo a obra de Deus, chutando o pau da barraca, passando o rolo compressor em cima de todo mundo. Então não adianta, esse aí não vai receber galardão nenhum do Senhor, né? Você quer saber como tem que ser um obreiro? Olha para Jesus, você vai saber como tem que ser um obreiro, como tem que ser um líder, como tem que ser um pastor. Olha para Jesus, Ele é o maior modelo. Temos grandes homens na Bíblia, como Paulo, Samuel, Moisés, Elias, Eliseu, mas o maior modelo é Jesus. Olhe em primeiro lugar para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então como que a gente sabe que alguém de verdade foi salvo? Porque essa pessoa, ela tem no coração o desejo de servir aos outros. É óbvio que a gente não serve, todos nós aqui, da mesma maneira. Nós vamos servir de acordo com as nossas habilidades, de acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa capacidade. Não é sobre isso que eu vou falar, não vou falar sobre isso hoje. Hoje eu não vou falar sobre isso, tá? Mas é importante dar essa pincelada. Por exemplo, não tem aqueles irmãos que são acolhedores, que abraçam todo mundo, recebem todo mundo em casa? A Bíblia diz que são o dom da hospitalidade, né? Tem uns que já são mais fechados, né? Mas não significa que não estão servindo. Vão servir a Deus de outra maneira, vão servir aos outros de outra maneira, certo? A Bíblia diz que há Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que há uma diversidade de trabalhos, de realizações, de dons, de ministérios. Há uma diversidade. E não pense você que é só 9 dons, hein? Paulo descreve 9 lá, mas não são só 9. Ele mesmo diz naquele mesmo capítulo que há uma variedade imensa de realizações, trabalhos, dons, ministérios, certo? Romanos capítulo 12 tem uma lista de dons, 1 Pedro capítulo 4 também, certo? Outros textos da Bíblia trazem, Efésios 4:11, dons espirituais, dons ministeriais, certo? Olha o que João vai dizer em 1 João 3:10. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque, olha só, presta atenção,
João está usando uma prova para saber se a gente passou da morte para a vida, ou seja, se a gente realmente nasceu de Deus, se realmente a gente nasceu de novo, se realmente tivemos um encontro com Deus. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Ele vai dizer, porque amamos nossos irmãos. E é óbvio que quando ele fala isso, ele não está falando de um amor da boca para fora, né? Ah, irmão, eu amo você. Ele está falando de um amor que se comprova na prática, na vida. Por isso que ele vai dizer nessa mesma carta, filhinhos, não amemos apenas de boca, de palavra, amemos com atos, com ações, com atitudes. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Se um crente, se um cristão não tem nenhum amor pelas pessoas, não tem nenhum desejo de ajudar as pessoas, um cristão que se preocupa somente com suas próprias necessidades, esse cristão deveria questionar se Cristo está realmente na sua vida. Esse cristão deve questionar o seu batismo, deve questionar o seu cristianismo. Há um exemplo muito interessante, na verdade é uma história, mas que se transforma numa ilustração, tá? A história da sogra de Pedro. A Bíblia diz em Mateus 8, que a mulher, ela ficou com uma febre, desenteria, ficou lá doente, e aí Jesus chegou na casa da sogra do Pedro, na casa do Pedro, a sogra estava lá, e Jesus foi e curou a mulher. Aí sabe o que aconteceu? O texto diz que a sogra de Pedro, instantaneamente, na mesma hora, ela se levantou e começou a servi-lo. Ela se levantou, foi curada, se levantou e já foi para a cozinha fazer o café, foi lá fazer o pão, já foi servir todo mundo, colocou a xicrinha nas bandejas, foi servindo Jesus, uma bênção. É uma história que se transforma numa ilustração, porque é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Jesus vai lá, te cura, Ele te salva, Ele te resgata da morte, e imediatamente Ele chama você para o serviço, para servir, certo? Em terceiro lugar, você foi chamado por Deus para servir. Agora, o chamado. Alguém ajuda lá, que eu acho que é a minha pilha. Está aí. Você foi chamado por Deus para servir. Quando a gente fala de chamado, o que vem à sua mente? Dentro do contexto bíblico, de igreja, contexto eclesiástico. Quando a gente fala de chamado, o que vem na sua mente? Talvez venha na sua mente o quê? Os pastores, não é isso? Os missionários, ok? Chamado de Deus. Mas a grande verdade, irmãos, é que todos nós fomos chamados por Deus para servir. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9, vamos ver lá comigo, vamos ver o que Pedro diz. É um texto que particularmente eu gosto muito também. 1 Pedro 2,9. Olha o que ele vai dizer. Pedro diz que Deus nos fez o seu povo. Eu vou pular para a segunda parte do versículo. Deus nos fez o seu povo, raça eleita, nação santa e tudo mais que Ele faz, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que você foi feito povo de Deus. Com qual finalidade? De você ser um proclamador das virtudes de Deus que te salvou, que te chamou. Então o que nós aprendemos aqui? Que no chamado para a salvação está incluso o chamado para servir. Você entendeu? No chamado para a salvação está embutido, incluso, vem no pacote da salvação, o chamado para servir. Olha como que está esse versículo, essa passagem que eu li, na linguagem de hoje. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então olha só, Deus chamou você da escuridão. Você estava na escuridão, irmão?
Estava, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então você estava na escuridão. Ele chamou você da escuridão, transportou você para a luz de Deus. É um chamado para a salvação. Dentro desse chamado, embutido dentro desse chamado, está o chamado para servir. Porque a Bíblia está dizendo que você foi escolhido para anunciar os atos poderosos de Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, eu não sei teologia, pastor, eu não estudei direito. Ah, pastor, mas eu não fiz seminário, eu não tenho diploma de teólogo. Meu querido, você foi salvo por Jesus? O Espírito Santo habita dentro de você? Então, você está apto para esse chamado. Basta você dizer para as pessoas como que Jesus transformou a sua vida. Se você dizer para as pessoas como Jesus transformou a sua vida, porque você era de um jeito, agora você é de outro. É isso que Jesus faz. Ele transforma a nossa vida. Ele transforma o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Ele transforma os nossos valores, os nossos princípios. Você tem que dizer para as pessoas como que Jesus operou essa mudança em você. E quando você faz isso, você está fazendo exatamente o que Pedro está dizendo. Você vai estar dizendo para as pessoas, anunciando às pessoas os atos poderosos de Deus na sua vida, de como Ele foi capaz de transformar você. Olha que coisa linda, irmãos. Em algumas igrejas na China, quando os novos convertidos vão chegando à igreja, os crentes já velhos da igreja dão as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo o seguinte, abre aspas, Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar aos outros. Vocês entenderam? Os convertidos na China, não sei em que igreja faz isso, se é um costume lá, mas em algum lugar lá se faz isso. Quando eles se convertem, eles são recebidos pela igreja, já sendo chamados para o serviço. Eles são recebidos pela igreja, recebendo a informação de que agora Jesus vai usar a vida deles. Quando você se converteu, irmão, quando você aceitou a Cristo como teu Salvador, quando você nasceu de novo, Jesus tinha acabado de receber um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Será que os teus olhos estão sendo consagrados a Deus para que Jesus veja através dos seus olhos? Será que as suas mãos estão consagradas a Deus para que Jesus trabalhe através das suas mãos? Será que o seu coração está consagrado a Deus para que Jesus ame os outros através do seu coração? Para você pensar e responder a você mesmo. Em quarto e em último lugar, que é quase uma conclusão, que servir é uma ordem de Deus. Servir é uma ordem do Senhor. Foi direto, volta. Servir é uma ordem de Deus. Olha o que Jesus disse na última ceia com os discípulos, irmãos, lá em João 13, 14 e 15. Aquele era um momento crucial da vida de Jesus. Eram as últimas horas de Jesus na face da terra. Jesus estava apreensivo. Havia um clima de despedida dentro de Jesus. Só que os discípulos não tinham percebido isso ainda. Os discípulos não tinham notado o que havia acontecido, o que estava acontecendo, nem no coração de Jesus e nem no mundo espiritual. Eles não estavam entendendo nada, mas Jesus estava entendendo tudo. Era a última ceia com os seus discípulos. E na última ceia, durante a ceia, Jesus ele pega um balde com água, uma toalha, e ele começa então a enxugar os pés, a lavar e a enxugar os pés dos discípulos. Vamos parar para pensar um pouquinho nesse negócio que Jesus fez, irmãos. Quantos discípulos eram? 12. Quantos pés? 24. Quanto tempo vocês acham que demorou essa atividade de Jesus? Demorou um tempinho, né? Que lavar, enxugar. O que você faria com os pés de Pedro, sabendo que Pedro ia negar você? O que você faria com os pés de Judas, sabendo que ele ia te trair? O que você faria com os pés de todos ali, sabendo que a Escritura dizia que
todos o abandonariam. Irmãos, é muito forte essa profecia messiânica a respeito de Jesus, é muito forte essa frase, todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Ainda assim Jesus foi e lavou os pés de todos eles, e ele disse assim: ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O que Jesus estava fazendo ali, ele não estava dando aqui uma ordenança do lava-pés, como ele instituiu a ceia do Senhor e o batismo, que são duas ordenanças de caráter simbólico. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui Jesus ele fez uma ilustração, uma dramatização, para dizer, para transmitir a mensagem de que os seus discípulos deveriam servir uns aos outros como Cristo serviu a eles. Porque lavar os pés de alguém era um costume daquela época. Jesus não fez uma coisa que eles não conheciam. Se você vivesse lá nos dias de Jesus, na Palestina, se você recebesse um convidado na sua casa, o que você faria? A etiqueta exigia que você fizesse o seguinte: a etiqueta exigia que você lavasse os pés do seu convidado, que você oferecesse balde, água, porque ele veio com sandálias, o pé cheio de poeira, então lavava-se os pés, refrescar o pé naquele calor do Oriente Médio, os pés eram refrescados. Você tinha que receber o convidado com um beijo, ósculo santo, você passava um perfume na cabeça do convidado, olha que coisa linda. E aí Jesus, ele fez isso com os seus discípulos, ele lavou os pés de todos eles, e os enxugou. E Jesus disse: eu dei o exemplo para que vocês façam assim também uns com os outros. Então veja, meu querido, que servir não é uma opção da vida cristã. Você pode até optar por não servir, mas não é uma opção. Você pode escolher não servir, mas não é uma opção. É uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus, que devemos servir aos outros, devemos servir uns aos outros. Jesus veio para servir, e Jesus ele veio para dar. Não foi isso que ele disse? Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para servir e eu vim para dar, disse Jesus. Pare para pensar um pouco nesses dois verbos, servir e dar. Servir e dar. Esses dois verbos definem a sua vida no mundo em que você está. A sua vida é caracterizada por esses dois verbos, servir e dar. O que as pessoas que convivem com você pensam ao seu respeito? Quando as pessoas que convivem com você, que te conhecem, pensam ao seu respeito, elas olham você como alguém que serve e que dá, alguém que serve e se doa. Definem a sua vida nesse mundo, esse verbo. É muito comum, gente, principalmente, e cada vez mais isso, é muito comum e cada vez mais isso, infelizmente, a maioria dos cristãos dizerem o seguinte: olha, eu estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. Estou procurando uma igreja que eu vou ser abençoado. Estou procurando uma igreja aí que os pastores oram e a coisa acontece. Estou procurando uma igreja aí para levar os meus filhos e minha família e está todo mundo abençoado. É óbvio que a gente quer uma igreja que sejamos abençoados. É óbvio, é uma obviedade isso, né? Mas isso, gente, não devia ser a nossa a prioridade quando a gente faz parte de uma igreja, está procurando uma igreja. Estou procurando uma igreja onde eu possa atender as minhas necessidades. Não, devia ser o contrário. Nós devíamos dizer em primeiro lugar: olha, estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser abençoado. As duas coisas. Primeiro, servir. Eu quero estar num lugar onde eu possa servir, onde eu possa ser bênção na vida dos outros, onde eu possa ajudar os outros a se levantarem, a serem curados, restaurados, abençoados pelo Senhor. Um discípulo maduro de Cristo, ele deixa de fazer a seguinte pergunta: quem que vai atender as minhas necessidades? Daqui a pouco vai ter crente denunciando igreja no Procon, porque o serviço não foi bom.
Porque alguns segmentos evangélicos, algumas igrejas evangélicas estão transformando o evangelho num balcão de bênçãos, irmãos. Você vem aqui, faz o seu sacrifício, e aí Deus vai atender o seu sacrifício, porque você fez o sacrifício. Isso é transformar o evangelho num balcão de negócio. Você está comprando a bênção de Deus. E a bênção de Deus, Deus te dá gratuitamente. Você não precisa pagar por ela. Pastor, mas você não prega aí, quando a gente dizime a oferta, a gente é abençoado? É verdade. Mas você não dizime a oferta para ser abençoado. Você dizime a oferta porque você é abençoado. E aí Deus vê a motivação no teu coração, Ele vai só acrescentando na sua vida. Não é? Porque a televisão só mostra os testemunhos dos casos que deram certo e dos casos que não deram certo. Porque vai virando uma loteria da fé aquilo ali. Uma vez apareceu uma irmã na igreja lá com uma pilha de envelope assim de sacrifício. Pastor, por que não deu certo para mim? Irmãos, esses caras vão ter que dar conta a Deus. Mas vão dar conta a Deus, vão dar conta a Deus, vão dar. Estão enganando as ovelhinhas de Jesus, as pobrezinhas de Jesus, que infelizmente não leem Bíblia, não estudam as Escrituras e caem na conversa de falsos profetas. Então, um discípulo maduro de Jesus, ele deixa de perguntar: quem que vai atender as minhas necessidades? Então ele passa a perguntar: as necessidades de quem eu vou alcançar? Um crente maduro, ele está mais preocupado em dar do que receber. O crente maduro, ele está mais preocupado em dar amor do que receber amor. Não que um crente maduro não precise de amor. Um crente maduro também precisa do amor dos outros. Eu preciso ser amado. Eu tenho necessidade de me sentir amado, querido, incluso, lembrado. Eu sou como você. Mas quando a gente amadurece na fé, a gente está mais preocupado em o que a gente pode fazer pelas pessoas do que o que as pessoas podem fazer por nós. Você já atingiu essa maturidade de fé, esse nível de fé, esse nível de comprometimento com Deus? No fim da sua vida aqui nesse tempo, nessa terra, guarde bem isso. Você estará diante de Deus. Quando você estiver lá com Jesus, você estará diante do tribunal de Cristo, e Jesus irá julgar você, não para a salvação, porque o crente não é julgado para a salvação, o crente é julgado para galardão, as recompensas que você vai receber. Paulo diz em Romanos 14:12 que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Deus julgará como você serviu as pessoas com a sua vida. Deus irá comparar quanto tempo e energia você gastou consigo mesmo em relação ao tempo que você gastou ajudando as outras pessoas. Deus vai colocar numa balança o seu ego e o seu altruísmo. Se Deus colocasse hoje numa balança o seu ego e o seu altruísmo, essa balança ia pender para que lado? E o quanto que ia pender? Pare para pensar um pouquinho, responda dentro de si mesmo, dentro do seu coração. Irmãos, quais as desculpas que nós daremos a Deus? Quais as desculpas que daremos ao Senhor? Sabe que Deus chamou você, Ele criou você, Ele salvou você, Ele ordenou a você que você tenha uma vida de serviço aos outros. Sabe, irmãos, infelizmente, essa é uma grande verdade, muitos crentes perderão galardões, porque deixaram de servir a Deus e aos homens como deveriam. Vão entrar no céu, entrarão nos portões celestiais, mas perderão o galardão. Isso está claro lá em 1 Coríntios capítulo 3, irmãos. Os pregadores não gostam de falar muito isso, ou desconhecem o assunto, mas o fato é que, biblicamente, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está dizendo, ele diz lá, que galardões serão recebidos, mas galardões serão perdidos. Deus vai mandar juntar todas as nossas obras, tudo que a gente fez, e vai mandar descer fogo sobre as nossas obras. O que o fogo consumir é aquilo que a gente fez de perda de tempo, é aquilo que a gente fez que não serviu para nada, é aquilo que a gente fez para os outros, parecia que era para Deus, mas na verdade era para nós mesmos, para a nossa glória. O fogo vai detonar, vai acabar com tudo.
Mas aquilo que restar, o que passar pelo fogo de Deus, é aquilo que você fez com o coração sincero. É aquilo que você fez com amor verdadeiro. É aquilo que você fez para a glória de Deus. É aquilo que você fez em prol dos outros, para o benefício dos outros, né? O fato é que aquilo que fazemos hoje aqui acarreterá. Eu não vou falar essa palavra. Corta aí, filho, você vai editar esse negócio aí. Tudo que fazemos hoje haverá uma consequência. Na eternidade. Ah, meus irmãos, quando servimos seguindo o exemplo de Jesus, nós descobrimos o significado da vida. Olha só o que eu vou te dizer. Você sabia que o que importa não é quanto tempo que você vai viver na terra. O que importa não é quanto tempo você vai servir a Deus. O que importa para Deus é como que você vai aproveitar esse tempo que você tem. É isso que importa para Deus. Que vai importar para Deus quando você estiver lá diante do tribunal de Cristo. Oh, Senhor, eu servi por 80 anos, mas você não fez quase nada, o que adianta? De repente o irmãozinho lá se converteu, 1 ano na igreja, morreu, foi para o céu depois de 1 ano. A gente fala assim, oh Deus, que injustiça, que morte tão prematura. Mas de repente aquele irmão durante 1 ano, aproveitou o máximo do tempo dele para ser uma bênção na vida das pessoas. Aí para Deus, sabe o que valeu mais? Aquele 1 ano daquele irmão do que aqueles 80 do outro lá, que só ficou na igreja reclamando dos outros, do pastor, que não fez nada, ficava fazendo fofoca nos corredores da igreja, falando mal do pastor da igreja, e achando que o serviço que faz na obra compensa as sementes malignas que joga no coração dos outros. Então a questão não é quanto tempo você vai servir a Deus, a questão é o que você vai fazer com esse tempo que você tem, que você não sabe quanto é. Isso que é mais interessante. Você não sabe quanto tempo você tem aqui na terra, você sabe? Graças a Deus você não sabe. Ninguém sabe. Então é o seguinte, o que você vai fazer com o tempo que você tem? Ah, eu preciso organizar o meu tempo. Estou lendo um livro sobre liderança, e o autor John Maxwell, ele fala uma coisa muito verdadeira. Você não tem que administrar o tempo, você tem que administrar a sua vida, porque o tempo está aí, o tempo está correndo. Não tem como você administrar o tempo, porque o tempo está aí, está correndo. Você não administra, você tem que administrar a sua vida. É a sua vida que você tem que administrar. Então não é o quanto viverá, mas como você vive que vai determinar se a sua vida será uma vida acima da média. É o como você vive que determina se a sua vida é uma vida acima da média. Uma vida que abençoa, uma vida que faz você ser luz e sal na vida das pessoas. Então, diante dessas verdades, nós devemos nos perguntar, por que eu estou servindo na igreja? Feche os seus olhos, abre o seu coração, vamos falar com Deus. E quero que você reflita nessas perguntas. Por que você está servindo a Jesus na igreja? Não adianta, irmão, ficar se ostentando com cargo, não, com título. Ah, eu sou pastor, sou presbítero. Tem gente que coloca lá no Facebook, né? Apóstolo fulano de tal. Meu nome não é apóstolo, meu nome não é pastor, meu nome é Marcelo. Isso para Deus, gente, o que importa é como a gente vive, é como a gente trata as pessoas. O que importa é o que está dentro da gente. Os títulos são importantes, os cargos são importantes, a hierarquia é importante, tem o seu lugar, tem o seu propósito, tem a sua finalidade. Mas não se apegue a essas coisas não, meu querido. O que vai valer mesmo é como você trata as pessoas. E quanto maior o teu cargo, quanto maior a tua hierarquia, maior é a tua responsabilidade. Então você fica esperto. Por isso que Tiago fala em Tiago capítulo 3, olha, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque de nós será cobrado maior juízo. O negócio é sério. Por que você serve na igreja de Jesus? Como que você está servindo a Deus? Como que está o seu coração?
Como está a sua santidade? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua consagração ao Senhor? Como que você está servindo as pessoas? Você tem habilidade para lidar com gente? Você tem habilidade para falar com as pessoas? Você tem habilidade para exortar, para admoestar, para aconselhar? Ou você já chega arrebentando a vida da pessoa? Como que você está servindo os outros? Como que você lidar com as pessoas? Como você lidar com as críticas? Como que você serve os outros incondicionalmente? Você serve os outros sem esperar nada em troca? Como que você está servindo as pessoas? Como que você serve os irmãos? Como que você serve as pessoas? Você tem capacidade para ouvir, você tem capacidade para consolar, você tem capacidade para ensinar, você tem capacidade para ter compaixão da dor do outro. Às vezes um irmão chega para você, quer só chorar, e você quer anular a emoção do outro. Não fica assim, tenha fé. Mas quem diz que o outro não tem fé? Ele só está precisando chorar, tem um ombro. Quais são as suas motivações? O que está dentro do teu coração? Por que você quer trabalhar para Cristo? Por que você quer ser um obreiro? Por que você quer ser um pastor? Por que você quer trabalhar na obra de Deus? Quais são as intenções do seu coração? Tem uma caixa preta dentro do seu coração aí, só Jesus sabe o que está dentro dessa caixa preta. Mas Jesus, Ele sabe o que está dentro das... Cada um de nós temos uma caixa preta dentro da gente, só Jesus sabe o que está aí dentro. Caixa preta, para quem não sabe, é aquele equipamento do avião, que fica gravado todas as conversas dos pilotos, não é isso? Convido você a ficar em pé, nós vamos orar a Deus.